Então, não é o que está escrito? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se eu não me engano, é João 8,32. Tem que dar uma olhada lá. Depois a gente vê isso. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu peço que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que o YouTube venha estar te avisando toda vez que nós lançarmos um novo vídeo. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo a respeito dos julgamentos. Eu peço que, se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma paradinha nesse vídeo aqui, volta lá, assiste o primeiro vídeo. Isso vai ser muito importante para que você consiga ter uma base e consiga entender melhor o que nós vamos estar dizendo nesse vídeo, tá ok? Bom, bora então para o nosso vídeo de hoje. Apenas dando uma breve recapitulada, no vídeo anterior nós aprendemos que sim, nós devemos julgar tudo e todas as coisas. E onde nós vimos isso? O livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 5, nos diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho e então cuida de tirar o cisco que há no olho do teu irmão. Nós vimos naquele vídeo que Jesus está nos incentivando a fazermos julgamento. Contudo, que tenhamos o cuidado de antes estarmos aptos a fazermos isso. Caso contrário, somos hipócritas, certo? Vimos também, é muito importante lembrar, que a palavra julgar ela não está simplesmente limitada à emissão de juízo a respeito das coisas, mas que ela tem vários outros significados, como examinar, discernir, esquadrinhar e uma série de outras coisas. E vimos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que devemos examinar tudo e reter o que é bom. Bora então agora para a expansão desse nosso entendimento. Se devemos julgar tudo e reter apenas o que é bom, como será que nós deveríamos começar esses nossos julgamentos? Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz a respeito disso? Voltando então ao livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 5, texto de estudo do nosso vídeo passado, ali Jesus nos deixou claro que nós primeiro devemos estar tirando a trave do nosso olho, para depois então estarmos preocupados em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, ou seja, Cristo já nos dá aí uma primeira pista: cuidemos de nós mesmos. Olhando também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, nós vimos que Paulo disse o que para aqueles irmãos de Coríntios que estavam fazendo as coisas de forma errada, que estavam comemorando a ceia de uma forma errada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mais uma vez nós encontramos a Bíblia nos dando uma pista de por onde começar os nossos julgamentos. Eu acho que, se nós pegarmos por base esses dois textos, já fica claro por onde começar, não é, pessoal? Comecemos por nós mesmos, né? Comecemos julgando as nossas próprias vidas. Comecemos examinando a nós mesmos, esquadrinhando a nós mesmos. Eu digo que eu tenho feito isso na minha vida e, meu Deus, o trabalho é enorme. Quando eu comecei a julgar a mim mesmo, quando eu comecei a esquadrinhar a minha vida e comecei a medir aquilo que eu tenho acertado, aquilo que eu tenho errado, comecei a comparar aquilo que eu tenho vivido com aquilo que a Bíblia diz para que eu venha viver, eu achei tanta divergência, tanta coisa a qual eu precisava gastar um tempo, emitir um cuidado a respeito disso, que acabou me faltando tempo para cuidar e julgar a vida das outras pessoas. Então aqui eu gostaria de te dar 2 passos para que você siga, que eu tenho certeza que já vai te dar uma carga enorme de trabalho. Primeiro passo: julgue seu conhecimento, seu grau de sabedoria. Julgar tem como objetivo que nós venhamos a discernir se aquilo é bom ou ruim, se aquilo serve ou não para nós. Lembra de Tessalonicenses? Julgai tudo, retém o que é bom. Mas como é que nós vamos saber o que é bom se nós não tivermos conhecimento a respeito daquilo que estamos julgando? Vou contar para vocês uma história de uma vez que eu estava no interior de São Paulo com um amigo meu. Nós estávamos indo da capital para o interior, para Corderópolis. E em determinado momento da nossa viagem eu perguntei para ele: "Ô Edinho, onde é que nós estamos exatamente?" E ele disse assim: "Cara, que interessante a tua pergunta, né? Tu, por ter perguntado, não sabe onde nós estamos. Eu, que estou dirigindo, sei que se nós seguirmos reto, vamos chegar a Corderópolis. Mas eu não faço a mínima ideia de onde nós estamos." Mas que interessante, né? Eu podia ter te dito qualquer coisa que tu ia descer do carro aqui admirando a minha sabedoria, o quanto eu conheço, né, do interior de São Paulo. Mas a verdade é que eu também não tenho esse interesse de parecer para ti sábio, ou de ter uma sabedoria que de fato eu não tenho. Eu também não sei. Eu só sei que, se nós seguirmos reto, nós vamos chegar em Corderópolis. Olha que interessante, eu passei a refletir a respeito disso. Para tudo aquilo que você não tem conhecimento, tudo aquilo que as pessoas te disserem a respeito disso passa a ser verdade na tua vida.
sendo verdade de fato ou não. Por isso a importância de julgarmos o nosso grau de conhecimento. Por isso a importância de julgarmos o quanto de sabedoria temos a respeito das coisas. Hoje, se nós prestarmos atenção a tudo que acontece ao nosso redor, nós vamos perceber o seguinte: só existem enganadores porque existem pessoas sem conhecimento. A partir do momento que todos nós tivéssemos conhecimento a respeito das coisas, os enganadores não subsistiriam. Eles viriam para nós com aquilo que supostamente é verdade e logo já seriam rebatidos, logo já seriam rechaçados. Nós teríamos condições de dizer: não, isso não é verdade, eu sei a respeito do que tu está falando e eu sou capaz de julgar, isso não é fato. Sem contar que é muito importante voltarmos novamente ao texto de Mateus. Lembra do versículo 5? Jesus diz o quê? Hipócrita. Tira primeiro a trave que há no teu olho. Toda vez que nós emitirmos julgamentos sem que tenhamos o conhecimento, nos encaixamos no grupo dos hipócritas. Eu não quero isso para mim. Acredito que você também não queira isso para você. Segunda questão que eu quero deixar aqui para você a respeito disso é: julgue quanto você põe em prática a respeito daquilo que você sabe. Afinal de contas, de nada te adianta saber muitas coisas se você não põe em prática nada, né? Eu costumo dizer para as pessoas: de que me adianta ter um livro inteiro de receitas se eu não botar em prática nenhuma? Eu nunca vou saber o sabor daqueles alimentos que tem ali dentro, correto? Além disso, dá uma olhadinha no que Jesus nos fala. Mateus 7, versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Se você for continuar lendo esse capítulo, você vai ver que Jesus diz que veio ali as tempestades, os ventos sopraram contra ela e grande foi a sua ruína. Ah, meu irmão, todo aquele que tem sabedoria, se enche de sabedoria, mas não pratica, o fruto dele não persiste, a vida dele não vai muito longe. Sem contar que para as pessoas ele não passa de um inconveniente, até porque ele não traz nada de bom. Ele traz muita falácia a respeito do qual não tem nenhuma experiência. E as pessoas costumam não ver isso com bons olhos. Portanto, eu sugiro a você: foque seus esforços, foque seu tempo, foque todo o seu trabalho na melhoria da sua própria vida. Afinal de contas, é interessante, mas você só é 100% efetivo na sua própria vida. Eu tenho uma filha de 6 anos, tenho uma esposa que mora comigo, nós somos uma família de 3 pessoas, e mesmo a minha filha tendo apenas 6 anos de idade, é interessante, mas eu tenho observado que mesmo na vida dela eu não tenho 100% de efetividade. Se eu tivesse, eu não precisava estar botando ela de castigo, como muitas vezes eu tenho que fazer, por ela ter transgredido algo do que eu falei. Então isso foi me levando a refletir a respeito, a considerar essas questões e ver o seguinte: só há uma pessoa no mundo que eu consigo mudar. E essa pessoa sou eu mesmo. Mas interessante que quando eu comecei a focar o meu tempo, quando eu comecei a focar os meus esforços em mudar essa pessoa, que sou eu mesmo, eu não precisei mais me meter na vida das pessoas para emitir sobre elas parecer. Eu não precisei mais estar prestando atenção na vida das pessoas para poder estar opinando a respeito da vida delas. As pessoas começaram a me procurar. As pessoas começaram a reconhecer em mim autoridade e então me perguntar o que eu acho a respeito desse ou daquele assunto. E claro que nós estamos falando sobre assuntos para qual hoje eu tenho algum know-how, hoje eu tenho alguma experiência e posso estar agregando. Porque do contrário, eu não vou agregar nada à vida dessas pessoas e nem a minha, porque talvez eu até perca o amigo, talvez eu até perca o parceiro por estar opinando na vida de alguém que não me pediu opinião. Eu vou me tornar inconveniente na vida dessa pessoa. Por isso eu reforço: foque o seu tempo na sua própria vida. A cada dia que eu dou uma lidinha na Bíblia e que eu comparo o que a Bíblia diz que eu deveria viver e o que eu de fato estou vivendo, eu acho divergências ali que tem me causado muitos problemas. E quando eu começo a fazer esses ajustes, esses consertos, quando eu começo agora então a trazer a minha vida para aquilo que a Bíblia tem dito que eu deveria viver, eu começo a colher os frutos. Eu começo a colher os resultados. E aí os meus problemas, e aí as minhas confusões, as minhas complicações, elas começam a se desfazer. E então a vida, as relações, a convivência com as pessoas começa a ficar gostoso. O fruto começa a ficar bonito. Eu começo a gostar mais dessa nova vida, agora alinhada aos termos bíblicos, aquilo que Deus manda com que eu faça, do que a Bíblia que eu vivia antes. Lembra, nós já temos um outro vídeo aqui no canal, se você não assistiu eu peço que assista, onde eu faço um desafio às pessoas. Eu por 21 anos vivi do meu jeito e colhi os meus frutos. Então agora eu tenho vivido ao jeito de Deus
para tentar colher os frutos que Deus tem prometido para minha vida. E meu querido, eu não tenho nenhuma vontade de voltar atrás. Eu gostaria que você pudesse estar vivendo isso também na tua vida. Por isso esse vídeo, por isso essas sugestões. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Comece julgando por você. Guarde, gaste, invista seus esforços cuidando da sua própria vida. Então você vai ver os resultados que você vai colher na sua vida e inclusive na vida daqueles que estão ao seu redor. Eu espero que esse vídeo sirva de alguma coisa para você, que ele agregue algum valor à sua vida, que ele te abençoe de alguma maneira.